Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 21 de junho, terça-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar uma memória, a memória de São Luís Gonzaga, religioso. São Luís é padroeiro dos seminaristas, pois ele era religioso e estava fazendo um caminho na companhia de Jesus em preparação para o sacerdócio. Infelizmente, uma doença nesse percurso acaba ceifando a sua vida, mas ele demonstra a todos os seus irmãos de convento da Companhia de Jesus e a toda a igreja um amor, uma entrega e um zelo profundo por tudo aquilo que é do alto, por tudo aquilo que é de Deus. Então hoje é muito oportuno podermos então olhar para a vida deste santo, jovem santo, e pedir a Deus a graça que por seu exemplo possamos também amar a Deus com todo o coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário e a compartilhar com alguém que você conheça este vídeo, para que o Evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 7, versículos 6, depois os versículos de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Luís nasceu na Itália em 1568 e lá faleceu em 1591. De caráter decidido e inteligência perspicaz, renunciou ao título de marquês e às glórias do mundo para entrar na companhia de Jesus. Distinguiu-se não só pela pureza e pela vida de oração, mas também pela caridade e pelo serviço aos doentes de peste, doença que ele contraiu e pouco tempo levou à morte. É invocado como patrono da juventude e modelo dos aspirantes ao sacerdócio. Confiemos à sua intercessão a vida de nossos jovens. Amados irmãos e irmãs, então, que vida rica e bela, doada e entregue por amor a Deus. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é curtinho, mas profundo. Nós temos uma própria divisão, poderíamos dizer, nele, a partir daquilo que a igreja hoje nos concede. Então, o versículo 6 nos traz, amados irmãos e irmãs, uma abordagem. Depois os versículos 12 a 14 nos traz uma outra, poderíamos dizer, um outro tipo de compreensão de uma realidade que o Senhor
está, de certa maneira, procurando transformar em nossa vida. Primeiro, o cuidado, o amor e o zelo pelas coisas de Deus e pelo amor ao próximo. Olha o que diz a palavra: não dei aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não pisem com os pés e voltem-se contra vós e vos despedacem. Forte esta palavra. Não jogai pérola aos porcos. Como podemos compreender isto? Amados irmãos e irmãs, todas as vezes que deixamos de buscar o caminho de amor, de unidade ao Senhor, de seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, estamos jogando pérolas aos porcos. Por quê? O Senhor nos cria, o Senhor nos chama, nos constitui para ir ao seu encontro, para nos unirmos a Ele. E quando nós não correspondemos a este chamado, nós estamos jogando pérola aos porcos. Possamos nos dedicar, sobretudo, à graça de ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e de guardar este grande tesouro que é a fé. Então essa pérola que é jogada aos porcos é a própria fé. Então que nós possamos guardá-la, protegê-la e, sobretudo, fortalecê-la no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, dos versículos 12 ao versículo 14, nós temos uma outra perspectiva. Primeiro, tudo aquilo que quiser que os outros vos façam, fazei também a eles. Então, olha o que o Senhor diz: se eu quero bem, eu também preciso fazer o bem ao outro. Então, ter esse cuidado de sempre oferecer aquilo que é bom, aquilo que eu não quero de mal a mim, eu também não vou oferecer ao meu irmão, à minha irmã. Ouvi esses dias uma frase que é uma reflexão que poderíamos dizer assim forte. Associam ao Papa Francisco esse pensamento. A pedra mais dura do mundo é a própria língua. Quantas vezes destruímos a vida de algum irmão, de alguma irmã, por meio da língua, por meio das calúnias, por meio de tantas realidades que vão destruindo a boa fama de nossos irmãos e irmãs. Portanto, nós precisamos tomar consciência. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Olha o que Jesus vai dizer: nisso consiste a lei e os profetas. Em última instância, o que Jesus está aqui trazendo? Aqui se resume o amor ao próximo. O amor aos nossos irmãos e irmãs. A lei e os profetas se resumem: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Tudo o que quiseres que o outro vos faça, fazei a ele. Então, agir com bem, agir com amor. E o amor não como sentimento, mas como esta capacidade de procurar realizar o bem ao outro, de desejar a salvação do outro, de rezar pelo outro. Então, esse é um primeiro convite. Viver conforme aquilo que o Senhor nos convida a viver. Procurando sintetizar a lei e os profetas a partir das nossas ações. E uma outra, então, abordagem significa que esse caminho de amar o próximo, de se dedicar ao irmão, de querer o bem a ele, não será muitas vezes fácil, não será simples, será um caminho árduo e exigente. Jesus aqui distingue essa caminhada, esse exercício do bem, com duas estradas, dois caminhos. Um caminho largo, que é de fácil caminhar, mas que te leva à perdição, e um caminho difícil e estreito, que te leva à salvação. O que é esse caminho estreito, de difícil acesso?
com toda certeza, a grande dificuldade é perseverarmos em plenitude no amor e no bem aos nossos irmãos e irmãs, porque tão facilmente nos deixamos ferir pelo pecado, e esse pecado vai nos encerrando no amor, muitas vezes egoísta, e o Senhor nos convida, de fato, a trilhar um caminho que vai rompendo essas estruturas que muitas vezes vão nos amarrando, de ter a capacidade de servir, ter a capacidade de rezar, ter a capacidade de querer o bem do outro. Portanto, o Senhor nos convida como cristãos, como seus discípulos, a fazermos este caminho. São Luís Gonzaga, amados irmãos e irmãs, vive isso em plenitude. Um jovem que doa e entrega a sua vida por amor a Cristo, no exercício e cuidado dos enfermos. Esse exercício e cuidado o leva a contrair, então, a enfermidade, e essa enfermidade ceifa a sua vida. Nós poderíamos até falar, mas que menino bobo, como que fez isto para perder a vida? Ele poderia ter se preservado. Mas aqui está em questão não o benefício próprio. São Luís Gonzaga sabia que só é possível, amados irmãos e irmãs, viver a plenitude daquilo que o Senhor nos convida a viver, quando nós temos a capacidade de acolher aquilo que nós ouvíamos, amados irmãos e irmãs, no domingo, no 12º domingo, na conclusão do Evangelho de São Lucas. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Doe a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor nas pequenas ações do dia, nas pequenas atitudes. Procure ver Cristo e servi-lo nos irmãos e irmãs. Sejamos como a vela que se consome e que se queima no altar. Mas, se ela não fizer isto, ela não é capaz de iluminar os espaços. Não tenhas medo, não tenhamos medo de nos consumir por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que se entrega, que se revela a cada um de nós, em nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.